Vamos lá, Rodrigo Becker, jornalista, conhece tudo da política aqui dos municípios do entorno de Porto Alegre. Vamos começar aqui por Canoas, a nossa matriz. Tá quente, hein? Tá. Quem é que já se apresentou como candidato? Bom, vão ter provavelmente 6 candidatos aqui em Canoas. Hoje ainda tem convenções. Ainda está nesse momento. Nesse momento, 6 da tarde começou a do União Brasil, que é do deputado Luiz Carlos Busato, né, que tem um peso importante, ex-prefeito. Vai indicar o filho como vice do candidato do PL. Do candidato Souza. Do Bolsonaro. Isso. Ficou forte essa chapa, hein? Ficou forte. Apesar de que o Ayrton não tem o apoio formal do Bolsonaro. Incrível que pareça. Não. O Ayrton tem um passado que já andou com o Jairo, já esteve próximo do PT, o Bolsonaro descobriu, já deu uma crise interna. O Bolsonaro esteve aqui no estado, não fez vídeo, não fez foto, não passou por Canoas. Não passou por Canoas. Então ficou aquele clima assim de que tô e não tô, né? Mas com o Busato junto, queria uma chapa forte. É um cara de aqui conservador, Canoas, né? Então vai ganhar esse voto. Né? A política em Canoas nos últimos anos sempre foi dividida, as eleições muito disputadas entre Jairo Jorge e Busato. Sim. Né? O deputado Busato. Bom, agora, e eles estavam juntos na administração, pelo menos, né, dessa gestão conturbada também do prefeito Jairo Jorge. O Busato sai, então, da chapa, né? Sim. Não aceita fazer um acordo com o Jairo Jorge e vai para um candidato de oposição. Sim. Reforça ele. Isso. Eles vinham construindo... E o Jairo faz uma aliança com o PT. Isso. Eles vinham construindo, o Jairo e o Busato, uma aliança que fosse criasse a narrativa da unidade. Isso, o pior momento da cidade, e é de fato o pior momento, requer uma unidade acima das nossas figuras para construir algo melhor. Por que não deu certo? Né? Qual é o bastidor, Rodrigo? Só tu sabe. A gente veio acompanhando isso, né, na intimidade, como eu digo, porque eu conversava com outro e tal. Eu acho que faltou o entendimento sobre se o eleitor ia entender bem essa parceria. O eleitor do Busato, especialmente, questiona essa parceria. E o Busato, acho que, bom, daqui a pouco eu vou perder o meu eleitor, vou perder os meus candidatos a vereador, como é que eu faço depois para recompor essa base? Há um risco, né, o pior momento político do Jairo Jorge, há um risco de perder a eleição também, estão unidos, como é que fica tudo isso? Acho que faltou essa sensibilidade fina, sintonia fina para essa parceria fechar. E foi uma leitura do Busato também, cuidando um pouco, né, do seu nível eleitoral. Isso, Por outro lado, né, o Jairo incorpora na chapa toda essa relação com o governo federal, que nós falávamos um pouquinho antes, tem tudo a ver com a reconstrução, né? Recentemente foi anunciado 1,9 bilhão para recuperar a DICS, drenagem, isso vai recompor completamente o sistema de defesa da cidade e ainda tem outros tantos, né, investimentos em habitação. Tanto é que nem se fala mais em desocupar o bairro Matias Velho. Não se fala em desocupar. O sistema de proteção ele garante a ocupação do bairro. Eu conversei com o prefeito na convenção do PSD, ele tinha me deu um dado, por exemplo, que foi o seguinte, só para ter uma ideia do quanto o governo federal vai ser importante, né? Ele disse que nos 8 anos do governo dele, que ele teve da outra vez, conseguiu fazer em torno de 4 mil habitações com esses projetos de Minha Casa Minha Vida, prefeitura entregando terreno, aquela coisa toda. Só nesse momento agora da enchente, o governo federal vai fazer 3.900. Então, a parceria do governo federal vai ser um grande elemento dessa discussão da eleição. E é o trunfo dele, o Jairo também, né? Político experiente, ele trouxe o governo federal para dentro dele, vai dizer, olha, eu sou o único candidato que está com quem tem dinheiro. Eu sou amigo do Lula, né? Que é o governo federal. Exato. Então, vai acontecer, vai ser essa disputa. Então, vai ser uma eleição quente. Vai ser. Está em aberto. Está em aberto, e bons argumentos de lado a lado. Isso. Claro que a gente está falando dos 2 principais candidatos. Quem mais que tem para a gente estar? Bom, tem a ex-vice do Jairo, que é a Beth Colombo, pelo Republicanos, com uma aliança com Democracia Cristã e o MDB. Que foi secretário também no Jairo Jorge agora. Foi secretário de Educação, tem 50 anos de história da política. E o atual vice, o doutor Nendi? Ele estava filiado ao PP, queria concorrer, tinha disposição, acabou tendo um desentendimento no partido, o PP vai com a Ayrton, está lá na aliança, e o doutor Nendi se desfiliou, inclusive. Ele não disputa nenhuma eleição. Não disputa agora, nada, então. está retirado. Saúde também. Ele está melhor, mas está se recuperando. Ele fez uma ponte safena, né? Está em casa. Então essas são as principais candidaturas postas? Isso, mais Novo vai ter candidato, o PSOL vai ter candidato, e o Márcio Freitas, que é o vereador mais votado, deve ser candidato também aqui em Canoas. Vamos sair de Canoas agora, acho que está muito bem o teu mapa, tu é muito conciso e sempre tem informações de bastidores. Gravataí, qual é a situação em Gravataí? Gravataí é mais complicado, também a eleição é aberta. Nós temos lá um governo, uma gestão aí de 12 anos que está altamente aprovada, mas que foi dividida ao meio, vamos dizer assim, né? Entre o Marco Alba, do MDB, e o Zafalon, que saiu do MDB e foi para o PSDB.
as duas principais figuras da eleição, na minha opinião. Mas e o PT? PT é o nome forte da oposição, né? O Daniel Bordion foi prefeito lá por 8 anos, candidato, né? Tem deputado também, isso, exatamente. Responsável pela GM, pela vinda da GM. Exatamente, era prefeito quando a GM chegou, fez uma ruptura naquela política da cidade dormitório. Então é outra eleição quente. É outra eleição quente. O prefeito Safalon, ex-deputado Marco Alba e o Daniel Bordion. Daniel Bordion, é o trio que vai... A eleição lá, a diferença de Canoas é que lá não tem segundo turno. Então a tendência é já polarizar, né? Já ter 2 polos disputando desde o começo. A gente vai ver, um deles vai cair, não vai ter 3 disputando a eleição, né? Sim. Um deles vai desidratar, os outros 2 disputam, né? Mas é difícil saber hoje quem vai desidratar. É difícil saber. As pesquisas que a gente tem acesso, que os partidos fazem, né? Não indicam claramente como é que vai se definir esse quadro, né? Cachoeirinha já está polarizado. E vários problemas de gestão também, Ministério Público, enfim, qual é a situação? Cachoeirinha, prefeito lá, o Christian Vassen, né? Tá no cargo, qual candidato partido? à reeleição, MDB. Vai disputar contra o David Almansa, PT, franco candidato da oposição. A tendência é que seja uma eleição polarizada entre os dois, com uma leve vantagem para quem está no governo, né? E ainda tem uma candidata mais identificada com o bolsonarismo lá, que é a Cláudia Frutuoso, que entra depois na disputa e pode ocupar um espaço aí, daqui a pouco tirar alguém dessa jogada. Mas, como disse, lá não tem segundo turno também, então a tendência é ter, desde o começo, 2 disputando a eleição, 2 candidaturas disputando a eleição desde o começo, né? Rodrigo, vamos terminar aqui o nosso papo falando um pouco sobre marketing político. A gente acompanha eleições pelo menos há 20 anos. E sempre muito parecido os roteiros que os candidatos usam, tanto da oposição, né, quanto da situação. Eu acho que agora os marqueteiros vão ter que se reinventar, porque tem esse novo desafio das enchentes que as pessoas não querem ouvir as mesmas coisas. Não, certamente. Aqui em Canoas, por exemplo, a gente fala até sobre fotos, né? Foto do cara sorrindo demais, o eleitor vai olhar e dizer, tá rindo de quê, né? A tragédia foi imensa. Metade da cidade destruída. Exato, foi imenso. Eu acho que vai ser, essa aí para Canoas, essa vai ser a eleição mais importante, isso não vai ser só retórica, é a eleição mais importante da história da cidade. Os próximos 50 anos serão definidos nos próximos 8 ou 10. Então, o próximo prefeito precisa ser um prefeito enérgico, forte, pensa a cidade, enfim, com um bom plano de governo, né, que consiga compor e tal. Nas cidades periféricas aqui de Canoas, né, Cachoeirinha e Gravataí tiveram menos impacto da enchente. Verdade. Mas também tem problemas de mobilidade, tem problemas de zeladoria da cidade, o lixo é uma questão universal aqui na nossa região, né? O que se faz com o lixo, transporte coletivo, saúde. Então, essas coisas precisam ser muito discutidas. Eu acho que a gente precisa... O desafio é grande, não é fácil. E o eleitor precisa ser convocado, né? O que o Sauer falou da abstenção em Porto Alegre se reflete aqui também, né? 30% das pessoas não vão votar simplesmente, né? E não pode negar a política, né? Não dá para negar. A política governa nossas vidas, não adianta. Precisa ir lá votar, escolher, né? Prestar atenção, vou começar os primeiros debates aqui também, ver o que os candidatos vão falar, analisar a trajetória e ver especialmente o que eles vão fazer, se os projetos são consistentes ou se não foram só criados lá em programas de rádio e de TV. Sim, inteligência artificial, tem o chat GPT, né? Também. Não é só isso. Não, tem que ter respostas efetivas agora para a população. Rodrigo, obrigado de novo. Vamos combinar uma volta à Tua Poder RS. Prepara aqui o mapa dos outros municípios aqui, pelo menos os principais da região metropolitana. Quando tu quiser. Guaíba, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo também vai ter uma eleição importante. Né? Vamos preparar, eu volto. Pode fazer isso. Volto quando tu quiser, só me chamar. Perfeito. Obrigado aqui pela confiança e parceria de sempre.